Observando a beleza do universo, numa noite, olhando o céu estrelado, o que é o homem para dele se lembrar? Vamos conhecer o Salmo 8? O Salmo 8 é um grande hino de louvor à grandeza do Criador, que fez o ser humano centro da sua criação. Podemos perceber no hino a ausência do sol, o que nos dá a entender que a noite foi uma fonte de inspiração. A noite estrelada foi uma fonte de inspiração para o autor do Salmo. Uma questão que ainda causa confusão nesse Salmo é quando se fala de inimigos, adversários e vingador de Deus. Aqui ainda não se entende bem do que o salmista está querendo falar. Alguns defendem que isso vem da literatura cananeia e do caos primitivo. Então o autor teria se inspirado em literatura cananeia e esses elementos estariam ligados ao caos primitivo. Diferente de nós, e quando olhamos um céu estrelado e nos colocamos a contemplar tanta beleza diante da noite, das estrelas, do universo, nos sentimos pequenos, como um grão de areia, insignificantes. O autor do Salmo, pelo contrário, ao contemplar essa visão, nos revela a grandeza do ser humano no meio disso tudo, demonstrando a grande importância que o ser humano tem na obra da criação, pouco abaixo de Deus nos criastes, coroando diante de sua obra. E aqui o ser humano é colocado como um grande administrador, que deve cuidar. E o perfeito louvor vem da boca das crianças, dos pequeninos. Os bebês dependem de seus pais. Esse grau de dependência faz com que coloquem toda a segurança em seus pais. Assim nós também deveríamos lembrar dessa dependência de Deus. Não deveríamos cair nessa arrogância por termos um papel privilegiado na obra da criação, de sermos superiores e independentes de tudo. Muito pelo contrário. Todos nós vivemos num grau de dependência. E a humildade deveria ser característica. Dependemos, assim como os seres dependem de nós, criaturas dependem de nós, nós também dependemos do Criador. Então vamos conhecer esse salmo nas nossas 3 perguntas? Então vamos aos nossos 3 passos. Primeiro, como o texto se divide. Segundo, qual o conflito que o texto apresenta. E terceiro, qual o rosto de Deus que o texto revela. Esse salmo é um hino de louvor à grandeza de Deus, que coloca o ser humano como centro da criação. E ele podemos percebê-lo em 3 momentos de acordo com o livro de José Bortolini, Conhecer e Rezar os Salmos, da editora Paulus. E o texto é tirado da internet da edição pastoral. Esse salmo teria começo, meio e fim. E o começo e o fim têm a mesma estrutura, o mesmo versículo. Então, o primeiro momento seria: Javé, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda a terra. Então, neste primeiro momento, nós percebemos este louvor, esse agradecimento, este louvor ao Criador. Javé, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda a terra. O reconhecimento do poder de Deus em toda a face da terra. Temos a parte do miolo, que aqui nós chamamos segunda parte. Exaltastes a tua majestade acima do céu, da boca de crianças e bebês tirastes um louvor contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Quando contemplo o céu, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, o que é o homem para dele te lembrares? O ser humano para que o visites? Tu o fizestes pouco menos do que um Deus, e o coroastes de glória e esplendor. Tu o fizestes reinar sobre as obras de tuas mãos, e sobre os pés dele tudo colocaste, ovelhas e bois, todos eles e as feras do campo também, as aves do céu e os peixes do oceano que percorrem as sendas dos mares. Aqui vai do versículo 2b ao versículo 9. Nós podemos então entender aí, nesse centro desse texto, a exaltação de Deus e também o reconhecimento da centralidade do ser humano. Ali em vermelho nós podemos ver que é o central do texto. O que é o homem para dele te lembrardes, o ser humano para que o visite? A grande importância do ser humano como centro da criação divina. O autor aqui ele está entusiasmado diante de um céu estrelado, ou tem pelo menos essa referência. O texto nos dá essa referência de uma noite bela e estrelada. E no texto nós vamos ter alguns que estão marcados em verde, da boca de crianças e bebês, o louvor, que vem de crianças e bebês, e aqui é interessante que esse louvor está relacionado às crianças e os bebês, que ainda dependem de seus pais, que sabem o seu lugar, talvez aqui para se contrapor a uma certa arrogância daqueles que não reconhecem a grandeza de Deus, talvez porque se achem, porque não se veem dependentes, então eles
não reconhece essa grandeza de Deus. Junto com esse louvor, obra de teus dedos. Aqui fala de Deus como um artista que modela, um pouco ligado ao Gênesis, a textos de profetas, onde fala do ser humano como um barro, a ser modelado, ou da criação, sendo modelada por Deus como um objeto de barro. Então aqui a gente percebe toda a exaltação do ser humano, menos do que um Deus, coroastes, rei, para reinar, para administrar sobre as obras de tuas mãos, sobre aquilo que foi feito por Deus, por toda a criação. Então aqui o ser humano tem um papel importante, como aquele que administra essa criação de Deus. É um coparticipante, tem uma importância na história da criação. Ali eu coloquei também um destaque em ovelhas e bois, porque eram animais domésticos. Ovelhas nós entendemos pelo pastoreio, mas os bois também eram usados para ajudar como animais de tração. Os bois também estavam relacionados a essa vida do campo, aqueles que tinham posses, tinham seus bois, que ajudavam nas plantações. Então era um animal, entre aspas, domesticado, diferente das feras do campo. Ali em marrom, uma questão um pouco delicada: adversários, inimigo e o vingador. Eu vou seguir aqui, literalmente, neste momento, o texto de José Portellini. Quem seriam os adversários? Difícil responder. Alguns pensam nos poderes do caos primitivo da mitologia cananeia, de onde este salmo teria buscado inspiração. Representariam, portanto, as forças do mal presentes na história. O Deus Criador as faz calar mediante o louvor das pessoas que o reconhecem como Senhor do Universo. Outros estudiosos pensam que sejam os deuses criadores das religiões vizinhas a Israel. Para outros ainda, esses adversários seriam pessoas concretas que negam ou põem em dúvida a existência de Deus. Em outras palavras, pessoas que, ao dizer que Deus não existe, ocupariam elas próprias o lugar dele. Então nós aí temos uma grande dúvida, né? O Salmo não nos dá clareza de quem seriam esses inimigos, esses adversários. O mesmo louvor do começo, né? Javé, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda a terra. Mais uma vez, a exaltação do poder de Deus, terminando o salmo. Então nós percebemos que no início e no final, claramente, esse versículo marcam o início e o final do salmo, nos mostrando a parte central. Então, qual que é o conflito que o texto apresenta? Bom, o texto ele apresenta esse conflito diante da obra da criação e dessa grandeza. Muitos não reconhecem a majestade e a grandeza de Deus. E aqui é um conflito, então, entre toda a beleza e toda a exultação que o próprio Salmo apresenta e aqueles que não reconhecem essa beleza, a arrogância de não reconhecer a grandeza de Deus, ou de se sentir um próprio Deus, né? Ao renegar a grandeza de Deus, ou a inflação do próprio papel na vida, não reconhecendo-se o seu devido lugar. Então, qual seria o rosto de Deus que o texto revela? Primeiro, lembrar que é um rosto de um Deus criador e que faz uma aliança com o ser humano. Então nós temos o rosto do Deus criador e o rosto do Deus da aliança. Nesse belo hino de louvor, nós vamos ter então essas duas imagens, o Deus da criação e o Deus da aliança. Deus é o criador de todo o universo, assim como é o criador do ser humano e o coloca a ter um papel importante dentro deste universo. É um Deus que confiou a administração de sua obra a esse ser humano, que tem que aprender a administrar com cuidado e com respeito essa obra do Criador. Quando o ser humano se sente Deus, ele acaba agindo contra a própria obra, própria criação. Quando ele se sente dono de tudo, ele não se reconhece em seu papel. Pouco menos que um Deus tu nos fizestes. Que belo papel o ser humano tem, tão importante na criação divina. Somos importantes, somos queridos, somos amados. E é preciso respeitar a dependência de todas as coisas. Assim como algo depende de nós, nós também dependemos de Deus. Vamos ouvir esse belo salmo mais uma vez? Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até a próxima. Javé, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda a terra. Exaltastes a tua majestade acima do céu. Da boca de crianças e bebês tirastes um louvor contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Quando contemplo o céu, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, o que é o homem, para dele te lembrares? O ser humano, para que o visites, tu o fizestes pouco menos do que um Deus, e o coroastes de glória e esplendor. Tu o fizestes reinar sobre as obras de tuas mãos, e sobre os pés dele tudo colocaste.
ovelhas e bois, todos eles e as feras do campo também, as aves do céu e os peixes do oceano, que percorrem as sendas dos mares. Javé, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda a terra.